Tá chegando o nosso quadro Fala do Especialista. Hoje a gente fala sobre a Síndrome de Diógenes, que é um transtorno comportamental caracterizado por sintomas como acúmulo de objetos, lixos, isolamento social, má higiene pessoal, doméstica, podendo surgir em homens e mulheres também. A causa dessa síndrome ainda não é totalmente conhecida. E aí, para falar mais sobre essa doença, nós recebemos aqui a psicóloga Mara Lúcia Madureira. A Mara está aqui com a gente porque você acompanhou agora também essa reportagem que o Vitor trouxe de Araçatuba, em que esse idoso acabou sendo resgatado porque ele estava vivendo ali em condições, gente, insalubre. Ele tinha até uma cuidadora, a cuidadora ou a companheira morava com ele também na casa, como a gente trouxe na reportagem, mas a casa tinha lixo para tudo quanto é lado, aquele amontoado de roupas, restos de comida, uma sujeira imensa. Não tem como alguém viver nessas condições. E ontem mesmo, Mara, eu levantei esse problema aqui no nosso balanço geral, deles serem acumuladores, porque só pode ser isso. Não tem como a pessoa morar numa casa como essa e achar que a vida dela tá normal, achar que a vida dela tá boa e juntar esse monte de lixo, de objetos, porque a pessoa ela se apega naquilo como se fosse algo muito importante para ela e ela tem medo de desfazer daquele lixo todo. E aí eu queria que você falasse a respeito disso. A gente trouxe a reportagem, você acompanhou comigo também. Tudo indica que se trata de acumuladores, os dois, porque uma pessoa normal não pode viver numa situação como essa. Boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada. Boa tarde. Não há dúvidas de que há ali um transtorno de acumulação. A questão é saber qual é o indivíduo com esse transtorno, porque de alguma maneira havia mais pessoas envolvidas nesse caso. E a pessoa que cuidava dessa pessoa idosa, ela era a pessoa com transtorno de acumulação, porque existe essa forma popular da gente falar da síndrome de Diógenes, se referindo ao filósofo grego, que na verdade ele não era acumulador, ele era minimalista, né? Mas pelo desapego, pela capacidade de não suportar regras e normas, passou a se chamar dessa maneira. Mas o transtorno de acumulação, ele é caracterizado por essa incapacidade de se desfazer dos bens, mesmo aqueles que não têm utilidade, mesmo aqueles que estão em estado de deterioração, a pessoa se apega àquele transtorno como uma tentativa de regulação emocional. Ela tenta se prender a essas condições. E num ambiente como esse, o que nós temos ali? O risco de doenças pulmonares, de infecção por roedores, insetos, baratas, doenças, feridas, sarnas. Sem contar que o risco de acidente para uma pessoa idosa, como que fica a locomoção nesse ambiente? É muito sério, é muito grave e realmente precisa de intervenção, né? Mara, por que as pessoas acumulam? Tem alguma explicação? É porque às vezes teve uma infância muito pobre, uma vida muito difícil, e aí quer se apegar no pouco que tem, ou quer juntar as coisas e não se desfazer? Tem alguma explicação assim para a gente poder entender de maneira mais fácil? Os idosos têm esse costume, muitos idosos, de fazerem isso. E é por conta, às vezes, de uma vida mais difícil, de uma vida sofrida, porque antigamente não se tinha muito recurso, não se tinha as coisas. E aí hoje o que eles têm, eles querem guardar, porque olha, é meu, eu vou guardar, eu preciso economizar, não dá para desperdiçar. Faz sentido isso? Faz todo sentido, mas não necessariamente, Josi. O transtorno de acumulação, ele pode estar associado a um início de demência. A pessoa está com algum transtorno neuroquímico, ela já está com alguma disfunção, com algum início de demência. Depois de grandes perdas, como luto de marido, né, do companheiro, de filhos, dos pais. Depois de grandes perdas, geralmente o transtorno de acumulação, ele vem, o indivíduo já tem algum traço de personalidade
acumuladora. Aquelas pessoas que gostam de colecionar, sob o pretexto de colecionar, ela vai acumulando um determinado objeto e tem uma tendência maior a desenvolver esse quadro. Mas é muito importante que se avalie a história de vida dessas pessoas, o que levou a essa situação. Não necessariamente esse apego está associado a uma ideia a uma história de vida de vulnerabilidade, de pobreza, mas geralmente as coisas chegam nessa situação em situação de abandono social mesmo, né? Onde precisa muitas vezes chamar um serviço de assistência social, CRAS, alguma intervenção para lidar com toda essa situação. Mas o abandono, o isolamento social, as perdas, um estado degenerativo ou mesmo aqueles estados paranoides, que a pessoa começa a ficar paranoica, acreditando que alguma coisa vai ser tirado dela, que alguma situação vai se romper ali, e a gente precisa desta avaliação psiquiátrica, médica, assistência social, tudo que envolve a reestruturação desse indivíduo, orientar a família, todo mundo, para essa condição que realmente é muito séria e tem graves consequências. Mara, como a gente percebe hoje que existe um acumulador na nossa família? Como que tudo começa? Como que a gente identifica também para procurar ajuda? Como a gente conversa com essa pessoa ou com esse idoso também que acumula? Porque tudo começa aos poucos, né? Sim. Pode ser uma embalagem, alguma coisa, algo que encontrou na rua, que levou para dentro de casa. Então, como que a gente orienta também? Como que a gente consegue conversar, explicar para essa pessoa? Sei que precisa de ajuda profissional. E estou comentando sobre isso porque eu já fiz algumas reportagens com acumuladores também. E é difícil você explicar, porque a pessoa fala, olha, isso é meu, é importante, eu não vou me desfazer. Como que a família pode agir nesses casos também, identificar logo no início para poder procurar ajuda? Ótima locação. Identificar no início é difícil. É muito difícil você identificar no início, porque é normal as pessoas guardarem vasilhas, guardarem um material que pode ser útil. A questão, a evidência de que existe um transtorno é quando isso começa a tirar a funcionalidade da casa. Quando você já não consegue mais utilizar banheiros, os corredores vão ficando estreitos, a cozinha é impossível de utilizar a cozinha, tem restos de alimentos ali, alimentos orgânicos, o mau cheiro, o mofo, o cheiro de lixo, aquilo começa a se acumular de uma tal maneira que você já não consegue mais diferenciar o que é guardar para uma utilidade, uma reutilização de um objeto, e coisas completamente absurdas, como lixo, fezes, acúmulo de tudo que é material ali que não tem condição. A família deve ser orientada no sentido de abordar essa pessoa de uma forma acolhedora, porque o que não se deve fazer nesses casos? Chamar a pessoa de preguiçosa, de relaxada, que ela não tem vontade, porque não se trata disso. Como você mesma coloca nas entrevistas que você fez, aquilo tem uma tentativa de regulação emocional. Aquele comportamento, ele aparece para tentar regular o estado emocional descompensado daquela pessoa. Como a gente disse anteriormente, ou por demência, ou por perdas, ou por sofrimento, abandono, isolamento. Tudo isso está envolvido e a família deve ter um protocolo orientada a abordar essas pessoas e perguntar o que leva aquilo, qual a importância, o que aquilo significa, ter uma forma de negociar para que aquelas objetos possam ser retirados de uma forma não violenta, não agressiva, mas negociada. O que nós podemos fazer? Vamos separar juntos, não vamos jogar nada que você não queira sem a sua participação, vamos escolher quais objetos devem ser eliminados e essa retirada gradual, mas geralmente a resistência, geralmente a agressividade, uma resistência muito grande do indivíduo iniciar o processo de reorganização da casa e da vida. Tem que ter muita paciência e um acompanhamento profissional também, uma terapia para ajudar. Mesmo com profissionais, ainda há resistência e dificuldade. Imagina tentar fazer isso sozinho.
Mara, agradeço muito a sua participação aqui no nosso Balanço Geral, no nosso quadro. Bom trabalho para você, boa folga, bom descanso também para hoje. E esteja convidada a retornar sempre. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, boa tarde. Esse foi o nosso quadro Fala do Especialista de hoje.